Oração. Capítulo 12. Oração e reavivamento. O reavivamento virá apenas em resposta à oração. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira obra. Deve haver um esforço fervoroso para se obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a conceder-nos a sua bênção, mas porque não estamos preparados para a receber. O nosso Pai Celestial está mais disposto a conceder o seu Espírito Santo àqueles que o pedem, do que os pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Mas compete-nos, pela confissão, pela humilhação, pelo arrependimento e pela oração fervorosa, cumprir as condições segundo as quais Deus nos prometeu conceder a sua bênção. Um reavivamento deve ser esperado apenas como resposta à oração. Há necessidade hoje de um reavivamento da verdadeira religião do coração, como aqueles que foram experimentados pelo antigo Israel. Necessitamos, como eles, de produzir fruto de arrependimento, abandonar os pecados, purificar o templo profanado do coração, para que Jesus possa reinar no seu interior. Há necessidade de oração fervorosa e vencedora. O nosso Salvador deixou promessas preciosas para o suplicante verdadeiramente penitente. Estes não procurarão a sua face em vão. Também nos ensinou, pelo seu próprio exemplo, acerca da necessidade da oração. Segundo ele mesmo, a majestade do céu passava frequentemente toda a noite em comunhão com seu Pai. Se o Redentor do mundo não era puro demais, sábio demais ou santo demais para buscar auxílio de Deus, certamente os mortais fracos e falhos têm toda a necessidade desse auxílio divino. Com penitência e fé, cada verdadeiro cristão buscará com frequência o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A oração põe-nos em ligação com Deus. Se formos a Deus, sentindo-nos impotentes e dependentes, como realmente somos, e com fé humilde e confiante, tornarmos conhecidas as nossas necessidades, àquele cujo conhecimento é infinito, que vê tudo o que existe na criação e que governa tudo pela sua vontade e pela sua palavra, ele pode ouvir e ouvirá o nosso clamor, deixará que a luz brilhe no nosso coração. Através de orações sinceras, somos postos em ligação com a mente do infinito. Podemos não ter uma prova extraordinária nesse momento de que a face do nosso Redentor está curvada sobre nós com compaixão e amor, mas isto é de fato assim. Podemos não sentir o seu toque visível, mas a sua mão está sobre nós com amor e ternura piedosa. As nossas orações ascendem ao céu, úmidas com o sangue purificador de Cristo. Os serviços religiosos, as orações, o louvor, a penitente confissão de pecado, ascendem dos verdadeiros crentes como incenso para o santuário celestial, mas porque passam pelos canais corruptos da humanidade, estão tão profanados que, a não ser que sejam purificados por sangue, nunca podem ter qualquer valor para Deus. Não ascendem com a pureza imaculada, a menos que o intercessor que está à direita de Deus os apresente e os purifique a todos com a sua justiça, não são aceitáveis para Deus. Todo o incenso proveniente de tabernáculos terrestres deve ser umificado com as gotas purificadoras do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário dos seus próprios méritos, no qual não existe qualquer mácula de corrupção terrena. Ele reúne neste incensário as orações, os louvores e as confissões do seu povo e junta-lhes a sua justiça imaculada. Depois, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso sobe perante Deus, total e inteiramente aceitável. Então são devolvidas as respostas cheias de graça. Em oração sentimos a presença de Deus. Se mantivermos o Senhor sempre diante de nós, permitindo que o nosso coração se lhe dirija em ações de graça e em louvor, teremos um renovar constante da nossa vida religiosa. As nossas orações tomarão a forma de uma conversa com Deus, tal como falaríamos com um amigo.
Ele falar-nos-á pessoalmente dos seus mistérios. Frequentemente teremos um doce e alegre sentimento da presença de Jesus. O Espírito Santo veio no Pentecostes em resposta à oração. O Espírito veio sobre os discípulos que esperavam em oração, com uma plenitude que alcançou cada coração. O infinito revelou-se com poder à sua igreja. Foi como se durante séculos esta influência tivesse sido mantida sob restrição, e agora o céu se regozijasse por ser capaz de derramar sobre a igreja as riquezas da graça do Espírito. E sob a influência do Espírito, palavras de penitência e de confissão misturavam-se com cânticos de louvor pelos pecados perdoados. Palavras de gratidão e de profecia foram ouvidas. Todo o céu se curvou para contemplar e adorar a sabedoria do amor ímpar e incompreensível. Completamente admirados, os apóstolos exclamaram: "Nisto está o amor." Eles agarraram o dom concedido. E o que se seguiu? A espada do Espírito, de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho cortando através da incredulidade. Milhares foram convertidos num dia. Devemos orar pelo Espírito Santo, como fizeram os discípulos no Pentecostes. O coração deve ser esvaziado de toda a profanação e purificado para que o Espírito nele habite. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, pela oração fervorosa e pela consagração de si mesmos a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A mesma obra, mas num grau maior, deve ser realizada agora. A menos que estejamos a avançar diariamente na exemplificação das virtudes cristãs ativas, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Ela poderá estar a cair nos corações ao nosso redor, mas não a discerniremos nem a receberemos. A graça divina é necessária no começo. A graça divina deve estar em cada passo que se avança, e só a graça divina pode completar a obra. Não há lugar para repousarmos numa atitude descuidada. Nunca devemos esquecer os avisos de Cristo: vigiai em oração, vigiai e orai sempre. Uma ligação com o agente divino a cada momento é essencial para o nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas pela oração e pela fé, devemos procurar continuamente obter mais do Espírito. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles necessitaram disso naquela época, nós necessitamos disso ainda mais hoje. Sem o Espírito e o poder de Deus, será em vão que trabalharemos para apresentar a verdade. Reclame a promessa do Espírito pela fé. O Espírito é dado apenas àqueles que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua orientação e à sua graça. O poder de Deus aguarda a sua petição e a sua recepção. Esta bênção prometida, reclamada pela fé, traz todas as outras bênçãos após si. É dada segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a fornecer cada alma segundo a sua capacidade para receber. Orem pela chuva serôdia. Devemos orar para que Deus retire o selo da fonte da água da vida, e nós mesmos devemos receber a água da vida. Que com corações contritos oremos de modo mais fervoroso para que agora, no tempo da chuva serôdia, os aguaceiros da graça possam cair sobre nós. Em todas as reuniões que frequentamos, as nossas orações deveriam ascender ao céu para que nesse tempo preciso Deus comunique calor e umidade à nossa alma. Ao buscarmos Deus para recebermos o Espírito Santo, Ele operará em nós de modo a dar-nos mansidão, mente humilde, uma consciente dependência de Deus para obtermos a aperfeiçoadora chuva serôdia. Se orarmos pela bênção com fé, recebê-la-emos como Deus prometeu. Sejam fervorosos na oração e no poder do Espírito Santo. O que necessitamos é da vivificante influência do Espírito Santo de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Orem sem cessar e vigiem, trabalhando de acordo com as vossas orações.
Ao orarem, creiam, confiem em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, quando o Senhor dará amplamente o seu Espírito. Sejam fervorosos em oração e vigiem no Espírito. Satanás teme que o povo de Deus ore pelo Espírito Santo. Não há nada que Satanás tema tanto como a possibilidade de o povo de Deus desimpedir o caminho pela remoção de cada obstáculo, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e uma congregação impenitente. Se Satanás pudesse impor a sua vontade, não haveria outro reavivamento, grande ou pequeno, até ao fim do tempo. Mas nós não ignoramos os seus artifícios. É possível resistir ao seu poder. Quando o caminho for preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir que um aguaceiro de bênçãos desça sobre o povo de Deus, tal como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não venha sobre a terra. Homens ímpios e demônios não podem impedir a ação de Deus ou excluir a sua presença das reuniões do seu povo. Se este, com o coração contrito, confessar e afastar os seus pecados e com fé reclamar as suas promessas. O Espírito acompanha cada oração sincera. A religião que provém de Deus é a única religião que conduzirá a Deus. De modo a servi-lo corretamente, devemos nascer do Espírito Divino. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos uma nova capacidade para conhecermos e amarmos Deus. Dar-nos-á uma obediência voluntária a todos os seus requisitos. Isto é verdadeira adoração. É o fruto da ação do Espírito Santo. Cada oração sincera é composta pelo Espírito, e tal oração é aceitável a Deus. Aonde quer que uma alma busque Deus, aí se torna manifesta a operação do Espírito, e Deus revelar-se-á a essa alma. Pois ele procura tais adoradores, aguarda recebê-los e fazer deles seus filhos e suas filhas. Oração sem atividade fervorosa em favor de outros leva ao formalismo. Deus não quer que nenhum de nós se torne ermita ou monge e se retire do mundo para se dedicar a atos de adoração. A vida deve ser como a vida de Cristo, entre a montanha e a multidão. Aquele que nada mais faz senão orar, em breve deixará de orar, ou as suas orações tornar-se-ão numa rotina formal. Quando se retiram da vida social, afastando-se da esfera do dever cristão e deixando de levar a cruz, quando deixam de trabalhar fervorosamente para o Mestre que trabalhou fervorosamente por eles, perdem o tema da oração e não têm qualquer incentivo para a devoção. As suas orações tornam-se pessoais e egoístas. Não podem orar sobre as necessidades da humanidade ou sobre a edificação do reino de Cristo, implorando força para com ela trabalharem. O progresso espiritual depende da oração. Devemos achar-nos muitas vezes em oração, se queremos fazer progressos na vida espiritual. Quando a mensagem da verdade foi proclamada pela primeira vez, orávamos muito. Com que frequência era ouvida a voz da intercessão na câmara, no celeiro, no pomar ou no bosque? Frequentemente passávamos horas em oração fervorosa, 2 ou 3 juntos para reclamar a promessa. Muitas vezes era ouvido o som do choro, e depois a voz de ação de graças e o cântico de louvor. Agora o dia de Deus está mais perto do que quando cremos pela primeira vez, pelo que deveríamos ser mais sinceros, mais zelosos e mais fervorosos do que naqueles primeiros dias. Os nossos perigos são agora maiores do que eram então.